Temos aqui 11 primorial. Este símbolo, chamado de cerquinha, jogo da velha, cerquilha, e chamado também de cardinal em Portugal, chamado de hashtag devido às redes sociais, chamado de jogo da velha e etc. É um símbolo usado para representar primorial. O que é primorial? O primorial de um número é o produto dos números primos que são menores e iguais a este número. Quais são os números primos que são iguais e menores a 11? Coloca aí nos comentários. Dentre esses números, você vai pegar esses números que são primos e que sejam menores ou iguais a 11 e vai multiplicar. E o resultado dessa multiplicação vai ser o 11 primorial. Entendeu? Você vai pegar os números que são iguais e menores que 11 e destes números você vai ver qual é primo. Tem um número que é primo e tem um número que é composto. Qual é o número primo? O número primo é aquele que é divisível apenas por ele mesmo e por 1. O número primo ele tem dois divisores, que é ele mesmo e 1. Já o número composto ele tem mais de dois divisores. Fácil de entender, fácil de fazer, tem alguma dificuldade? Coloque aí nos comentários. Então, o primorial é uma forma de você exercitar a multiplicação, o seu conhecimento em números primos e por aí vai. Então vamos exercitar a nossa mente com essa aula de primorial. Você sabia que você tem direito a uma conta corrente gratuita nos bancos? A maioria das pessoas sabe que pode ter conta poupança gratuita nos bancos. Isso é notório, todo mundo sabe praticamente. Porém, poucas pessoas sabem que também podem ter de forma gratuita conta corrente em bancos. Já falamos sobre isso. A conta corrente também é chamada de conta de depósito à vista. Então, se você vai lá no banco, o funcionário está cobrando para você pagar alguma cesta, fale para ele que você tem direito à opção de conta gratuita do banco, seja o Banco Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, todos esses bancos regulamentados pelo Banco Central, por ordem do Banco Central, são obrigados a disponibilizar os chamados serviços essenciais. Serviços essenciais é um pacote de serviços que você não paga nada por eles. Exemplo, 4 saques por mês, você não precisa pagar nada. Mas os bancos muitas vezes ignoram isso para forçar que o cliente pague algum outro pacote. Sendo esse pacote que você paga, muitas vezes você não precisa, porque você usa menos a conta do que o pacote disponibiliza. Então, se você só faz 4 saques por mês, para que pagar mais por isso? Você não vai pagar nada, porque você tem direito devido ao Banco Central. Já comentei sobre isso. Também e porque é interessante você trabalhar a matemática, para você aprender a calcular descontos, calcular empréstimos, financiamentos. Você que vai fazer seu concurso do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, INSS, para você que está querendo ser operador de caixa no mercado, também é importante ter habilidade com números. Para você que vai fazer compra no mercado, também você tem que saber para poder usar melhor o seu dinheiro. E você que é auxiliar administrativo, que mexe com finanças, essas coisas também tem que saber. Então é muito importante que você relembre seus conceitos de matemática, que você possa praticar. Você está em qual ano? No quinto ano? Terminou o quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano do ensino fundamental? Você está no ensino médio? Qual é o ano? Primeiro, segundo, terceiro ano? Você faz faculdade, ensino superior, graduação, pós-graduação? É sempre bom relembrar e estar para poder ficar afiado com os números. E assim você poder desempenhar melhor os seus trabalhos, o seu dia a dia. Qual é a sua escolaridade? Graduação, ensino médio técnico, profissionalizante ou tecnológico? Se você quiser uma ajudinha, entre em contato aí pelo e-mail rogeiro10@gmail.com e assim você pode ter uma mentoria para ajudar você a melhorar em matemática. Temos também aulas de reforço escolar, mentoria e etc. Então vamos lá. 11 primorial. 11 primorial. Bom, como eu calculo isso? Bom, como eu falei, quais são os números que são menores e iguais a zero?
A 0 não, a 11. Bom, nós temos o 11, que é igual a 11. Aí eu vou botar entre chaves. O próximo número é o 10. O próximo número é o 9. O próximo número é o 8. O próximo número é o 7. O 6. O 5. O 4. O 3. O 2 e o 1. Aí fecho chaves para dizer que é um conjunto aqui. O conjunto dos números que são menores e iguais a 11 a partir de 1, né? A gente não está usando 0. Mas poderia ter botado 0 aqui também. E aí, vamos olhar para cá. Temos aqui até o 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esses números são os números que são iguais a menores que 11. Agora, quais são os números primos? Bom, nem todos os números que estão aí são primos. Quais são os números primos? Sabe me dizer quais são os números primos? Então, vamos lá. O 1 é primo? Não. O 1 não é primo. Por que o 1 não é primo? Porque o 1, vejam só, o 1 ele é divisível por 1. E também é divisível por ele mesmo. Só que ele mesmo e 1 são a mesma pessoa. Na prática, é como se houvesse apenas um divisor, que é o próprio 1. E como vimos, o número primo ele tem dois divisores, que é ele mesmo e o 1. Só que o ele mesmo não pode ser o próprio 1, entendeu? Então por isso que o 1 não é primo. E o 2 é primo? 2 é primo. Por quê? Porque o 2 ele só tem dois divisores, que é ele mesmo, que é o próprio 2. 2 a gente divide por 2. E o 1. Vamos ver aqui 2. Eu posso dividir por 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 2 dá 0. 2 é divisível, deu uma divisão exata. Por que deu divisão exata? Porque o resto é 0. O dividendo é 2, o divisor é 2 e o quociente é 1. E também a gente pode dizer que 2 é divisível por 2. Por que 2 dividido por 2? Porque dá resto 0. Toda vez que a conta dá resto 0, a gente pode afirmar categoricamente que o dividendo é divisível pelo divisor. O dividendo é 2, é divisível pelo divisor, que também é 2. E já que a gente vai dividir o 2 por 1, é simples. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2, e menos deu 0. Então, como deu resto 0, a conta é exata. É uma divisão exata. E podemos afirmar categoricamente que o divisor é divisível pelo o dividendo, é divisível pelo divisor. Então vamos continuar aqui. E o 3? O 3 também é primo. Por que o 3 é primo? Porque ele é divisível apenas por 3 e por 1. Qual seria o outro número que poderia dividir o 3, né? Ser divisível, pelo qual o 3 seria divisível? Seria o 2, mas o 2, 3 divisível por 2 não é. Tá com dúvida? É só pegar o 3 e tentar dividir por 2. 2 vezes 2 dá 2. 3 menos 2 vai dar 1. Então, tá aí. Aí, como deu resto 1, que é diferente de 0, a conta não é exata. A divisão não é exata. Podemos dizer categoricamente que 3 não é divisível por 2. Logo, só existem dois números pelo qual o 3 é divisível, que é ele mesmo, o próprio 3 e 1. Então 3 é primo. 4 é primo? Não. Por quê? Porque o 4 ele é divisível por ele mesmo, e divisível por 1, Mas 4 também é divisível por 2, ou seja, são três números que dividem o 4. Vamos experimentar aqui, 4, tentar dividir por 2. 4 dividido por 2, 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4 dá 0. Então, é uma divisão exata, e a gente pode afirmar categoricamente que 4 é divisível por 2. Como 4 é divisível por 2, temos aqui três números pelo qual o 4 é divisível, que é o próprio 4, o 1 e, agora que a gente verificou, o 2. Logo, o 4 não é primo. 4 é número composto. O 5 é primo? Bom, o 5 é divisível por ele mesmo, O 5 é divisível por 1? O 5 é divisível por 4? Não. Nem por 4, nem por 3, nem por 2. Quer tentar provar isso? Vamos lá. 5 vou dividir por 2. 2 vezes 2 dá 4. 5 menos 4 dá 1. E aí desce o 0, ficando
Aí vai botar uma vírgula aqui, então parei por aqui. Deu resto 1. Então, 5 não é divisível por 2. É uma divisão inexata. Agora, o 5 é divisível por 3? 5 é divisível por 3, vamos lá. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 1 dá 3. 5 menos 2, menos 3 dá 2. Como deu resto diferente de 0, a gente pode dizer categoricamente que 5 não é divisível por 3. E vamos continuar, galera. 5 é divisível por 4? Não. Se 5, fica a dica aí. Se 5 não é divisível por 2, também não será por 4, porque 4 é múltiplo de 2. Entendeu? Se fosse divisível por 5, também ia ser por 2. Agora, vamos lá. 4 vezes 1 dá 4. 5, ficou o resto 1. Como deu o resto 1, que é diferente de 0, então a gente diz categoricamente que 5 não é divisível por 4. Logo, 5 é primo. Temos aqui 1 primo, 2 primo e 3 primos agora. 6 é primo? Não, porque o 6 ele é divisível por ele mesmo e por 1 ele é. Agora, o 6 é divisível por 3 e por 2 também é. Então a gente pode até testar aqui, ó. 6 é divisível por 2, ó. 2 vezes 3 dá 6, pronto. Resto 0. Como deu resto 0, a gente pode afirmar categoricamente que 6 é divisível por 2. Então 6 é um número composto, não é primo. 7 é primo? É. 7 ele é divisível apenas por ele mesmo, que é o próprio 7, e por 1. 7 é divisível por 6? Não. Por 5? Não. Por 4? Não. Por 3? Não. Por 2? Não. Então 7 é primo. 8 é primo? Não. Por quê? Porque o 8 é divisível por 2. O 8, além de ser divisível por ele mesmo e por 1, ele é divisível por 2, por 4. Vamos só provar, mostrar o 8 dividido por 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. Deu 0. Resto 0. Então a gente pode afirmar categoricamente que o 8 é divisível por 2. Então o 8 é composto, 8 não é primo, 9. 9 é divisível por 3. Além do 9 ser divisível por ele mesmo e por 1, o 9 também é divisível por 3. Como o 9 é divisível por 3, a gente pode afirmar categoricamente que o 9 não é número primo, é um número composto. 3 vezes 3 dá 9, resto 0. Como deu resto 0, a gente pode afirmar categoricamente que o 9 é divisível por 3. Então o 9 é o número composto, 10. O 10 é divisível por 2 e por 5. Além do 10 ser divisível por 10, que é ele mesmo, e por 1, o 10 também é divisível por 2 e por 5. Só mostrar aqui para você não ter dúvida. 10 eu vou dividir por 5. 2 vezes 5 dá 10. Pronto. 10 menos 10 deu 0. Como deu resto 0, a gente pode afirmar categoricamente que 10 é divisível por 2. Como 10 é divisível por 2, o 10 ele tem como divisor o 10 e o 1 tem um 5, o 2, então o 10 não é primo. Agora o 11 é primo? Bom, o 11 ele é divisível por ele mesmo, sim, e por 1, certo? Quem mais aqui menor que 11 não pode ser mal, porque os maiores nunca vão dar certo, só pode dar certo os que são menores. Então a gente vai pegar, se você está com alguma dúvida, você experimenta. Será que o 11 é divisível por 10? Será que o 11 é divisível por 5? Será que o 11 é divisível por 7? Será que o 11 é divisível por 2? Vamos só experimentar? 11. 11, vou tentar dividir por 5. 2 vezes 5 dá 10. 11 menos 10 dá 11 menos 0 dá 1. Quer dizer, 1 menos 1, 1 menos 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então, como deu resto 1, podemos afirmar categoricamente que o 11 não é divisível por 5. Então, o 11 é um número primo, porque ele não é divisível nem por 10, nem por 9, nem por 8, nem por 7, nem por 6, nem por 5, nem por 4, nem por 3, nem por 2, nem por... Ok? Ele é divisível por 1 sim. Mas o 1 não conta. Porque todo número ele é divisível por ele mesmo por 1, certo? Todo número que é maior que 1. Então, para ser primo, só pode ter esses dois divisores, que é ele mesmo e o 1. Se tiver a mais outro divisor, aí não é primo. Então vamos pegar esse 11 aqui, né? Temos aqui o 11. Deixa eu chegar aqui perto, o 11. Que a gente vai multiplicar pelo 7. A gente vai multiplicar pelo 5. E que a gente vai multiplicar pelo 3 e pelo 2. Note, de 1 a 11, a gente pegou apenas os números primos, que são o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11.
Agora a gente vai calcular o produto, ou seja, a multiplicação desses números primos. Aí eu vou pegar assim, 7 vezes 11. 7 vezes 11, vamos lá. 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 1 dá 7. Então 7 vezes 11 dá 77. A gente vai pegar esse 77 e vai multiplicar por 5. 77 multiplicar por 5. Vamos lá. 7 vezes 5 dá 35. Deixa o 5 e sobe o 3. 7 vezes 5 dá 35. Com mais 3 dá 38. Agora temos 385. 385, bom, multiplicamos 11 por 7, 11 por 5, agora é 11 por 3. Quer dizer, agora é o 385 por 3. 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. 3 vezes 8 dá 24, mais 1 dá 25, sobe o 2. 3 vezes 3 dá 9, 10, 11. 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. 3 vezes 8 dá 3 vezes 8 dá 24, com mais 1 dá 25. 3 vezes 6 dá 9, dá 11. Agora, calculamos o 3, vamos pegar o 2 agora. 2 vezes 5 dá 10, cuidado para não errar, porque aqui está apertado. Sobe 1, 2 vezes 5 dá 10, com mais 1 dá 11. Sobe 1, 2 vezes 1 dá 2, com mais 1 dá 3. E 2 vezes 1 dá 2. Então deu 23 e 10, ou seja, 2.310. 11 primorial é igual a 2.310. Encontrou 2.310? Coloca aí nos comentários. Encontrou outro valor? Também coloca nos comentários. Quando você coloca uma resposta errada nos comentários, você diz para o seu cérebro que aquele erro foi importante para você não errar mais. E coloca também como você chegou a essa resposta. Tá ok? Temos aqui 12 primorial. Esse símbolo ao lado do 12, chamado de sustenido, jogo da velha, cerquinha, cerquilha, também cardinal em Portugal. Como é que você chama esse símbolo? Por causa das redes sociais, é chamado de hashtag. Você coloca uma palavra importante e, por exemplo, finanças. Aí bota do lado hashtag finanças. É uma forma de você destacar palavras nas redes sociais. Então vamos calcular. 12 primorial. Quanto é e como calcular 12 primorial? Calcular primorial, além de você aprender um novo conceito, você vai praticar multiplicação, vai praticar números primos. Você sabe o que é o número primo, lembra? Então vamos relembrar e vamos exercitar a mente. Para você que tem o seu mercadinho, finanças, vai fazer concurso público dos Correios, INSS, tem cartão de crédito, os bancos, os juros dos bancos, como entender mais de juros, como ficar mais familiarizado com números e não ser enganado facilmente por bancos. Então você vai exercitar sua mente e também ficar mais familiarizado com números. Assim você vai escolher melhor o seu cartão de crédito, vai ver as tarifas dos bancos Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e por aí vai. Qual é a sua formação? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio? Ou sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano do ensino fundamental, que antigamente era chamado de ginásio, que fazia parte do primeiro grau, e hoje o ensino médio, que era chamado de segundo grau. E você está no ensino superior, faz faculdade de quê? Coloque nos comentários qual é a sua faculdade, qual é a sua escolaridade, se você está na escola ainda, se você já terminou há muitos anos, se você está relembrando, coloque aí nos comentários e também a sua cidade. Um abraço para Joana de Belo Horizonte, Minas Gerais. E você é de onde? Deixe aí nos comentários de onde você é. Também a sua escolaridade e a sua dificuldade. Você tem dificuldade? Diga aí qual é a sua dificuldade nos comentários e sugira questões. Então, vamos aqui calcular 12 primorial. 12 primorial. Como calcular isso aqui? Bom, o primorial, como é que você vai ver isso? Pensa uma coisa. O primorial é você calcular o produto dos números primos que são iguais ou menores ao número considerado. Qual é esse número considerado? É o 12. Então, 12 primorial vai ser o produto, ou seja, a multiplicação dos números primos que são iguais e menores que 12. Antes de pensar em números primos, vamos pensar quais são os números que são menores e iguais a 12. Vou representar o conjunto pelo cochetes. Então, vamos lá.
0 é menor é igual a 12, 1 é menor ou igual a 12, 2 é menor ou igual a 12, 3 é menor ou igual a 12, 4 é menor ou igual a 12, 5 é menor ou igual a 12, 6 é menor ou igual a 12, 7 é menor ou igual a 12, 8 é igual a menor a 12, 9 é igual ou menor que 12, o 10 também, o 11 e o próprio 12, que é igual ou menor que 12. Então, quando a gente fala que é igual ou menor que 12, a gente vai pegar todos os números que são menores que 12 até o 12, porque a gente está dizendo quais são os números que são iguais a 12 e também os números que são menores que 12. Então, quem é igual a 12 é o próprio 12. E os menores é o 11, o 10, o 9, o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1, até o 0. Então, esses são os números naturais que são iguais ou menores que 12. Então, desses números, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar apenas os números primos. Quem são os números primos aqui? 0 é primo? É ou não é? O que você acha? 0 não é primo. Porque o número primo é aquele número que tem exatamente dois divisores. E esses dois divisores são: o primeiro, o número é divisível por ele mesmo. O segundo, é divisível por 1. Isso mesmo. Então, todo número primo, ele é divisível por ele mesmo e por 1, entendeu? Ele tem exatamente dois divisores. O número primo não pode ter menos do que dois divisores, nem mais. Se um número tiver mais de dois divisores, por exemplo, tem 3 divisores, tem 4 divisores, aí não é primo, porque ele tem mais de dois divisores. Agora, se o número tiver menos que um divisor, quer dizer, menos do que dois divisores, se ele tiver apenas um divisor, ele também não é primo. E quem se encaixa nisso? Bom, o zero. Quem é o divisor de zero? Se você for ver, o zero é divisível por 1, é. Se eu dividir o zero por 1, vai dar o próprio zero. Agora, se eu dividir o zero por zero, aí não dá, porque é indeterminado. Por quê? Porque qualquer número multiplicado por zero dá zero. Então, não tem como ter um valor definido. Logo, não tem como fazer divisão. Agora, deixamos o zero para cá, porque ele não é primo. E o 1 é primo? 1 ele é divisível por 1, não é? Ok. 1 é divisível por ele mesmo? É. Então, 1 é divisível por ele mesmo e por 1. Aparentemente, o 1 teria dois divisores, né? Porque seria ele mesmo e por 1, né? Então, o 1 seria divisível por exatamente dois divisores. Mas só que tem um detalhe. Esses dois divisores, na verdade, é um só. Porque o 1 ser divisível por ele mesmo é o 1 ser divisível por 1. Entendeu? Então, os dois divisores, na prática, é apenas um divisor. Então, 1 não é primo. O 2 é primo? O 2 hoje já melhorou. Com 2 você pode ver o seguinte: 2 é divisível por ele mesmo? Ou seja, 2 é divisível por 2? É. 2 é divisível por 1? É. Quem mais eu posso dividir o 2 e dar uma divisão exata? De resto, zero. Só o 2 e o 1. Entendeu? Não dá para dividir por 0. E se eu for tentar dividir o 2 por 3, não dá. Porque vai dar resto diferente de zero sempre. Sempre vai ser uma divisão inexata. O que é uma divisão exata? É aquela que dá resto igual a zero. O que é uma divisão que dá resto igual a zero? É uma divisão exata e é uma divisão na qual a gente pode afirmar categoricamente que o dividendo é divisível pelo divisor. Então vamos lá. Então temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Bom, agora pegar o 2, a gente viu que 2 é primo. Tá com dúvida? Pega o 2 e tenta dividir por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Por quê? Porque 2 vezes 1 dá 2. Então 2 menos 2 é igual a 0. Como deu resto zero, a gente pode afirmar categoricamente que 2 é divisível por 2. Note, o primeiro 2 aqui, ele é chamado de dividendo. E o segundo 2 é chamado de divisor. Por quê? Porque o dividendo é o número que vai ser dividido. E o divisor é aquele número por quem o dividendo é dividido. Entendeu? E assim como essa resposta aqui a gente chama de quociente e aqui a gente chama de resto. Toda vez que dá resto zero, a gente afirma categoricamente que a divisão é exata e que o dividendo, no caso 2, é divisível pelo divisor, que também é 2. Então, vamos lá. Vamos pegar agora o 2 por 1. 2 dividido por 1 é igual a 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 2 é igual a 0. Resto 0. Divisão exata. Podemos afirmar categoricamente que
2 é divisível por 1. Deu o resultado 2 aqui e resultado igual a 1. Entendeu? Então, a gente acabou de verificar que o 2 tem exatamente 2 divisores, que é ele mesmo e 1. Agora vamos para o 3. 3 é primo? Bom, o número primo, como a gente sabe, tem exatamente 2 divisores, que é ele mesmo e o 1. Então, 3 é divisível por 1? 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 3 deu 0. Divisão exata, dizemos que 3 é divisível por 1. 3 é divisível por 3? 3 vezes 1 é igual a 3. 3 menos 1 é igual a 0. Resto 0. Divisão a gente chama de divisão exata. 3 é divisível por 3. Agora, 3 é divisível por 2? Vamos ver. 2 vezes 1 dá 2. 3 menos 2 é igual a 1. Como deu resto 1, a gente pode afirmar categoricamente que o 3 não é divisível por 2. Se 3 não é divisível por 2, a gente pode afirmar categoricamente que o 3 tem apenas 2 divisores, pelos quais ele é divisível. O 1 e o 3, que é ele mesmo. Então, o 3 é primo. Já o 4, ele é divisível por ele mesmo? O 4 é divisível por 1? 4 é primo? Não, por quê? Porque 4 também é divisível por 2. Vamos ver aqui, 4 é divisível por 2. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 4 dá 0. Então a gente pode afirmar categoricamente que 4 é divisível por 2. Então o 4 ele tem 3 divisores. Logo o 4 é composto, não é primo. O 5 é primo e é composto. Bom, o 5 é divisível por ele mesmo e por 1. Tá, tem 2 divisores, que é ele mesmo e por 1. Ele tem 2 divisores pelos quais ele é divisível. Existe outro divisor pelo qual o 5 é divisível? O 4 é, o 3 é, o 2 é. Se você tiver com dificuldade de entender, é só pegar o 5 e vamos dividir por 4. 4 vezes 1, 4 vezes 1 dá 4. 5 menos 4 deu 1, resto 1. Como o resto é divisível, como o resto é diferente de 0, a gente pode afirmar categoricamente que o 5 não é divisível por 4. Assim como se ele está dividido por 3, olha lá. 3 vezes 1 dá 3. 5 menos 3 deu 2. Resto 2. Como o resto é diferente de 0, esta divisão não é exata, é inexata, e podemos afirmar categoricamente que o 5 é divisível, quer dizer, o 5 não é divisível por 3. E o 5 é divisível por 2? Vamos lá. 2 vezes 2 dá 4. 5 menos 4 dá 1. Resto 1. Como o resto é diferente de 0, a divisão é inexata, a gente pode afirmar categoricamente que o 5 não é divisível por 2. Ok? Logo, o 5 só é divisível por ele mesmo, o próprio 5, e por 1. Então, podemos ter confiança agora que o 5 é primo. E o 6 é primo? O 6 divisível por ele mesmo e o 6 também é divisível por 1. Ok. Tem algum divisor pelo qual o 6 é divisível? O 2 e o 3, né, pessoal? Vamos ver? O 6 vou dividir por 3. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 6 igual a 0. Como deu resto 0, a gente pode afirmar categoricamente que o 6 é divisível por 3. A divisão é exata. Então o 6 não é primo, o 6 ele é composto. E o 7? 7 é primo? O 7 divisível por ele mesmo e é divisível por 1, ok. O 7 é divisível por 6? Não. O 7 é divisível por 5? Não. O 7 é divisível por 4? Não. Por 3 também não. Por 2 também não. Então o 7 é primo. Se tiver com dificuldade, 7 é divisível por 5, só pegar aqui o 7 e tentar dividir por 5, vamos ver como é que dá. 5 vezes 1 dá 5. 7 menos 5 deu 2. Pronto. Resto 2, como o resto é divisível, como o resto é diferente de 0, podemos afirmar categoricamente que o 7 não é divisível por 5. Assim como o 7 não é divisível por 4, porque vai dar resto diferente de 0. O 7 também não é divisível por 3, porque vai dar resto diferente de 0. E o 7 também não é divisível por 2. Vamos só tentar aqui resto, porque vai dar resto diferente de 0. Então vamos lá, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 2 dá 6. 2 vezes 3 dá 6. 7 menos 6 deu 1. Resto 1. Como o resto é diferente de 0, a gente pode afirmar categoricamente que o 7 não é divisível por 2. Logo, o 7 é primo. 8 é primo? 8 divisível por ele mesmo 8 divisível por 1 é.
8 é divisível por outro número além dele mesmo, que é o próprio 8 e o 1? Sim. O 8 a gente já pode notar que o 8 é divisível por 2. Está com dificuldade? É só pegar o 8 e tentar dividir por 2. 2 vezes 4 é igual a 8. 8 menos 8 é igual a 0. Pronto. Como deu o resto zero, a gente pode afirmar categoricamente que o 8 é divisível por 2. E também que isso aqui é uma divisão exata. Note uma coisa. O 8 não é primo. No caso, o 8 é composto. Agora, se você pegar o 8 e tentar dividir por 4, também é divisível por 4, por 2. Então, a gente só precisou mostrar 1. Porque mostrando 1, a gente vê que o 8 ele tem mais de 2 divisores pelos quais ele é divisível. Logo, não é primo. O primo é aquele número que tem exatamente 2 números pelos quais ele é divisível. Só esses 2 números, nem mais nem menos. E esses números são exatamente ele mesmo e o 1. Ok? E o 9? 9 é primo. O 9 divisível por ele mesmo é, o 9 divisível por 1 é. 9 divisível por 3, né, galera? Só pegar o 9 aqui e ver, ó. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 9 dá 0. Então, a gente pode afirmar categoricamente que o 9 é divisível por 3. Temos aqui uma divisão exata. Divisão exata é aquela que dá resto 0. Ok? Divisão exata é aquela que dá resto 0. Então, o 9 ele é composto. Opa, era para ter riscado, né? Primos. O 7, o 5, o 3 e o 2. O 10 é número o quê? É composto ou é primo? O 10 é composto ou é primo? O 10 é divisível por ele mesmo? É. O 10 é divisível por 1? É. Existe outro divisor de 10 pelo qual o 10 é divisível? Bom, temos o que? O 2 e também temos o 5. Está com dificuldade? Pega o 10, tente dividir por 2. 2 vezes 5 deu 10. 10 menos 10 deu 0. Como deu resto 0, a divisão é exata e podemos afirmar categoricamente que 10 é divisível por 2. Assim como 10 também é divisível por 5. Se você tentar dividir o 10 por 5, vai dar resposta 2, no caso do quociente. Então, o 10 ele tem 4 divisores. Tá ok? Como ele tem 4 divisores e não 2, ele é um número composto. Não é um número primo. Então, tchau, 10 e o 11. 11 divisível por ele mesmo é, o 11 é divisível por 2, ou melhor, por 1 é. Existe outro divisor pelo qual o 11 é divisível? Vamos ver. Existe outro divisor pelo qual o 11 é divisível? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Não, né, galera? Tentar dividir aí. Não é divisível. Então, como eu já tentei outras vezes, então eu vou garantir algo como primo. E o 12? 12 é divisível por ele mesmo? É. O 12 é divisível por 1? É. Existe outro número pelo qual o 12 é divisível? Sim. O 2, por exemplo. Vou pegar aqui o 12 e vamos tentar dividir por 2. Vamos ver aqui. Como a gente faz uma divisão? A gente vai primeiro pelo algoritmo e vê. 1 é menor que 2? É. Como 1 é menor que 2, a gente olha para o lado e junta. 1 com 2 com 12. Aí agora a gente tenta. 12 é menor que 2? Não. É maior. Então a gente vai dividir o 2 por 2. E qual é o número que eu multiplico por 2 que chegue mais próximo possível de 12 ou que seja igual a 12? É o 6, né, galera? Porque, ó, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 3, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 6 dá 12. 2 vezes 6 dá 12. 2 menos 2 dá 0, 1 menos 1 dá 0. Então, tá isso aí. Temos a resposta 6 e o quociente, que é 6, e o resto 0. É uma divisão exata e podemos afirmar categoricamente que o 12 é divisível por 2. Então, o 12 ele tem mais de 2 divisores pelos quais ele é divisível. Então, o 12 é um número composto, 12 não é primo. Então, temos aqui os números primos. Então, o 12 primorial vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11. Esses são os números primos que são iguais ou menores que 12. E vamos calcular o produto deles, ou seja, a gente vai multiplicar todos eles. Vamos fazer aqui uma multiplicação. 7 vezes 11, 11, 7 vezes. 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 1 dá 7, 77.
Agora vamos multiplicar por 5. 75, 7 vezes 5. 7 vezes 5 dá 35. Desce o 5 e sobe o 3. 7 vezes 5 dá 35, com mais 3, 38. 385. O próximo é o 3. Vou multiplicar o que sobrou aqui por 3. 385 vezes 3. Foi o 3, né? Então vamos lá. 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. 3 vezes 8 dá 24, com mais 1, 25, sobe 2. 3 vezes 3 dá 9, 10, 11. Opa, deu isso mesmo? Tá tudo certo? Conferiu aí? Você pode conferir. Então vamos lá. Temos isso aqui. E agora me sobrou 2. Olha só, me sobrou 2. 155 vezes 2. Preparado? Cadê o... Botei pra cá. Vamos lá, galera. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 5 dá 10, com mais 1 dá 11. Sobe 1. 2 vezes 1 dá 2, com mais 1 dá 3. 2 vezes 1 dá 2. Resposta 2310. Achou fácil, difícil? Deixe aí nos comentários qual é a sua dificuldade. Então, 12 primorial é igual a 2310. Mesmo que a resposta seja diferente, deixe nos comentários como você achou a sua resposta. E quando você coloca uma resposta errada nos comentários, você diz para o seu cérebro que aquele é importante para você não errar mais. Então, vamos aí comentar à vontade, tá, pessoal?